Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória facultativa. Sempre que uma memória é facultativa, significa que aquele sacerdote, quando vai celebrar a missa, ele pode celebrar a missa em honra daquele santo ou não. Pode ser que alguns sacerdotes hoje não celebrem a memória de São Sebastião. Mas São Sebastião é um santo muito popular no Brasil. Por exemplo, a minha paróquia de origem lá em Maraú, na Bahia, é de São Sebastião. Eu fui batizado na igreja de São Sebastião. Aqui em Cachoeira Paulista, nós temos também a paróquia de São Sebastião e muitas capelas espalhadas pelo mundo todo e pelo Brasil todo dedicado a São Sebastião. Lá em Vitória, no Alto de Caratuíra, tem uma capela, faz parte da paróquia Santo Antônio, e tem uma capela dedicada a São Sebastião, para nós entendermos o quanto que esse santo ele é importante dentro da igreja e se tornou popular. Ele foi martirizado. Mas às vezes pode ser que você já tenha ouvido falar de São Sebastião, talvez você já tenha visto até a imagem de São Sebastião, ele amarrado num tronco e com flechas no corpo dele, mas você nunca tenha ouvido um pouco da narração da vida de São Sebastião. São Sebastião era um soldado romano que foi martirizado por professar e não renegar a fé em Cristo Jesus. O evangelho de hoje está falando de vinho novo em odres novos. A Igreja Católica é esse vinho novo que o Espírito Santo vem e renova toda a face da terra. É a religião de Cristo, a Igreja Católica. E é nessa Igreja Católica que São Sebastião ele deu a vida. É preciso notar isso. Ele não se dobrou às falsas religiões. A religião romana, a religião pagã, essa religião panteísta de muitos deuses, São Sebastião foi fiel. É por isso que ele foi martirizado, professando a fé em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não professou e nem deu a vida pelos deuses pagãos,
como Júpiter, Vênus e tantos outros deuses dos romanos. Ele professou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o convite, meus irmãos, que nós somos chamados. Esse Jesus que no evangelho de hoje está nos convidando a jejuar, ou melhor, ele está dizendo que agora que o noivo está presente, que é ele, nós não vamos jejuar, mas logo depois que ele fosse tirado, ele diz que nós iríamos jejuar, fazendo penitência pelos nossos pecados. E é esse Jesus Cristo que São Sebastião deu a vida. Sua história é conhecida somente pelas atas romanas de sua condenação e martírio. Nessas atas de martírio de cristãos, os escribas escreviam dando poucos detalhes sobre os martirizados e muitos detalhes sobre as torturas e sofrimento causados a eles antes de morrerem. Essas atas eram expostas ao público nas cidades com o fim de desestimular a adesão ao cristianismo. Veja como é que eles faziam. Eles mostravam o martírio daquele cristão para que os cristãos ficassem com medo. Vocês estão entendendo que coisa? Matavam, mostrando para todo mundo o tipo de morte, para que os outros ficassem desestimulados e ficassem com medo de professar a fé. Só que muitas vezes a coisa acontecia de forma diferente. Quanto mais eles faziam isso, mais os cristãos tinham mais fé e davam a vida. Claro, teve muitos que apostataram, ou seja, negaram a fé. Sim, teve muitos. Mas a grande maioria morria também derramando o sangue, professando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. São Sebastião, ele nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256 depois de Cristo. Seu nome de origem grega, Sebastos, significa divino, venerável. Ainda pequeno, sua família mudou-se para Milão, na Itália, onde ele cresceu e estudou. Sebastião optou por seguir a carreira militar de seu pai. No exército romano, chegou a ser capitão da primeira da guarda pretoriana. Esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres, dignas e corretas. Sebastião era muito dedicado à carreira, tendo o reconhecimento dos amigos e até mesmo do imperador romano. Era dedicado, tá vendo? Era assim, ele era dedicado ao imperador romano Maximiano. Só que depois ele vai ser dedicado ao imperador de todos os imperadores, nosso Senhor Jesus Cristo. Na época, o Império Romano era governado por Diocleciano no Oriente e por Maximiano no Ocidente. Maximiano não sabia que Sebastião era cristão. Não sabia também que Sebastião, sem deixar de cumprir seus deveres militares, não participava dos martírios, nem das manifestações de idolatria dos romanos. Por isso, Sebastião é conhecido por ter servido a dois exércitos, o de Roma e o de Cristo. Sempre que conseguia uma oportunidade, visitava os cristãos presos, levava uma ajuda aos que estavam doentes e aos que precisavam. De acordo com Atos Apócrifos atribuídos a Santo Ambrósio de Milão, Sebastião teria se alistado no exército romano já com a única intenção de afirmar e dar força ao coração dos cristãos
enfraquecidos diante das torturas. Vejam só, meus irmãos, a intenção que estava no coração de Sebastião. Eu vou me tornar um soldado romano, porque, sendo um soldado romano, eu vou dar força aos cristãos. Que intenção maravilhosa existente no coração dele. Quem é de Deus mesmo, né? Ao tomar conhecimento de cristãos infiltrados no exército romano, Maximiano realizou uma caça a esses cristãos, expulsando-os do exército. Só os filhos de soldado ficaram obrigados a servirem o exército. E este era o caso do capitão Sebastião. Para os outros jovens, a escolha era livre. Denunciado por um soldado, o imperador se sentiu traído e mandou que Sebastião renunciasse à sua fé em Jesus Cristo. Vejam só, meus irmãos, como é que acontece a questão do martírio. A pessoa, ela é colocada diante do imperador e ela é convidada a negar Jesus Cristo para ter a vida, não a eterna, mas a vida neste mundo. Renunciando a Jesus Cristo, em outras palavras, não morre. Oferecendo sacrifícios ao imperador e aos deuses pagãos, terá uma vida aqui. Vocês estão entendendo? Agora, se ele professa a fé dizendo, não, eu sou de Cristo, ele perde essa vida para ganhar a eterna. É aquilo que Jesus falou. Quem perder a sua vida por causa de mim, ganhá-la-á. Ganhá-la-á qual vida? A vida eterna com Deus, contemplando a face de Deus. Mas o que foi que aconteceu com Sebastião diante dessa escolha que o imperador acabou fazendo para ele? Ele tinha que escolher. Ou ficava do lado do imperador, ou ficava do lado de Jesus Cristo. Sebastião se negou a fazer esta renúncia. Meus irmãos, isso não é fácil. Não é fácil diante dos algozes, diante de uma guilhotina, diante de uma forca, diante de uma arma, a pessoa tem que dizer assim, eu não vou renunciar a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Senhor. E viva Cristo Rei, como disse aquele menino lá, do México, São José Sanches, quando ele estava morrendo, que fizeram a mesma coisa, pedindo que ele renunciasse a Jesus Cristo, ele disse, e viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe. Não é fácil, meus irmãos. É preciso ter uma fé sólida e é preciso estar cheio do Espírito Santo para dizer isso. Então, Sebastião se negou a fazer esta renúncia a Jesus Cristo. Por isso, Maximiano mandou que ele fosse morto para servir de exemplo e desestímulo a outros. Maximiano, porém, ordenou que Sebastião tivesse uma morte cruenta diante de todos. Assim, os arqueiros receberam ordens para matarem-no a flechadas. Eles tiraram suas roupas e o amarraram num poste no estádio de Palatino e lançaram suas flechas sobre ele. Ferido, deixaram que ele sangrasse até morrer. Olha que crueldade. Lançam as flechas sobre a pessoa ali de São Sebastião e vão embora, deixando a pessoa morrer
aos poucos. Que crueldade, meus irmãos. Eu não sei como aqueles homens tinham coragem de fazer uma coisa dessa. Imagina. Então eles vão e deixam Sebastião ali, sangrando com aquelas flechas, até morrer. Irene, uma cristã devota, e um grupo de amigos foram ao local e surpresos viram que Sebastião continuava vivo. Levaram-no dali e o esconderam na casa de Irene, que cuidou de seus ferimentos. Olha só o que acontece com São Sebastião. Imagina, meus irmãos, se não for algo sobrenatural, se não for amor a Cristo, se não for por salvação das almas, a pessoa, ela, diante daquela situação, ela iria sumir, ela iria fugir, ela iria se esconder, ou talvez até, para não querer passar por aquela situação novamente, renunciar a Cristo. Mas o que foi que aconteceu com ele, depois de curado? Sebastião continuou evangelizando e se apresentou ao imperador Maximiano. Meu Deus do céu! Ele continua pregando o evangelho e vai lá diante do imperador. Veja as situações hoje que nós vivemos. Hoje um pregador, ele prega, fala alguma coisa que vai contra, aí é perseguido, aí mandam ele calar. Ou senão, hoje se recomenda assim, por parte de superiores, olha, não fale isso aqui não, não fale isso não. Não fale sobre esse assunto, senão você vai ser preso, senão eles vão te condenar, senão eles vão te processar. Hoje há um estímulo aos cristãos a arrefecerem. Há um estímulo aos cristãos a ficarem com medo. Não fale não para você não ser preso. No tempo dos mártires, não era assim não. Quanto mais eles sofriam, mais eles eram estimulados a dar a vida por amor a Jesus Cristo. Meus irmãos, é preciso voltar a estes tempos. Mas eu estou dizendo que não é uma coisa tão fácil. Precisamos pedir muito a graça a Deus. Então, São Sebastião, ele se apresenta ao imperador, que não atendeu o seu pedido. Sebastião insistiu para que ele parasse de perseguir e matar os cristãos. Desta vez, o imperador mandou que o açoitassem até morrer, depois que fosse jogado numa fossa, para que nenhum cristão o encontrasse. Porém, após sua morte, que agora realmente ele morreu. Na primeira, ele se livrou por graça de Deus. Agora, por graça de Deus, ele agora entregou a vida por amor a Cristo. São Sebastião apareceu a Lucina, uma cristã, e disse que ela encontraria o corpo dele pendurado num poço. Ele pediu para ser enterrado nas catacumbas junto dos apóstolos, lá em Roma. Tem lá as catacumbas, né? As catacumbas de hoje é chamada também catacumba de São Sebastião. Alguns autores acreditam que Sebastião foi enterrado no jardim da casa de Lucina, na Via Ápia, onde se encontra a sua basílica. Construíram então nas catacumbas um templo, a Basílica de São Sebastião. O templo existe até hoje e recebe devotos e peregrinos de todo o mundo. Essa é a vida de São Sebastião. Eu e você, meus irmãos, somos chamados à fidelidade, a ser fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na primeira leitura, que está na carta aos Hebreus, do capítulo 3, ou melhor, do capítulo 5,
do versículo 1 até o 10º, ali nos fala que Jesus, ele passou a vida aqui na terra oferecendo-se em sacrifício por cada um de nós, porque ele é o sumo sacerdote por excelência. Ele veio se oferecer pela nossa redenção. Ser cristão implica em andar contrário a esse mundo. Ser cristão no mundo de hoje significa dar a vida por Jesus. Nem todo mundo é chamado ao martírio, mas se você e eu formos chamados, que Deus nos dê a graça da fidelidade, que sejamos fiéis como São Sebastião foi. Nós somos essa igreja nova, essa igreja daqueles que são os fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos esse vinho novo, nós somos esse odres novos, nós somos aqueles que passam esse tempo fazendo penitência, jejuando pela nossa fidelidade e pela fidelidade de todos os cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.